Oi, professor. Olá, Vitor, tudo bem? Bem, Oi, Olá, Ana, boa noite. lá, bem.
Eu não sei o que que teve na aula passada, professor. Foi discutido porque eu fiquei doente. Oi, Vitor. A aula passada, a semana passada, que se tu diz, a gente não teve porque teve o encerramento da Mostra Metropolitana. Ah, certo. Como eu era avaliador da mostra em várias sessões, eu tive que participar. Sim, sim. Aí eu passei para hoje a aula. Eu só tô um pouco atrasado na entrega das atividades, porque além de estar doente, eu tô me mudando também, né? E eu comprei um apartamento em Canoas e Aham. tá tendo uma função assim, né? Tá tendo uma Mudança função pra mim. realmente é um porre. É verdade. E eu tô assim, tô recebendo a ajuda do meu tio, mas é bastante coisa pra resolver, né? Sim. Nos últimos 7 anos, acho que eu me mudei 3 vezes, só para tu ter uma noção. Na minha vida inteira eu me mudei mais de 20 vezes, pra ter uma ideia. Bah, Meu pai adorava se mudar. Adorava. nem me fale. Era terrível, quebrava tudo, sumia as coisas. Não, Péssimo. só de ter que ficar embalando tudo já é um saco. É verdade. Eu quero ver se em breve me mudo pela última vez para Itália e era isso. Mas a gente vai conseguir. Eu tenho Você tem que que me passar mandar os teus documentos, documentos, é. professor. Eu tô com a pastinha, mas é tanto trabalheira com essas aulas EAD que não, não é só a turma de vocês, eu tenho várias turmas de ensino médio. Eu nunca consigo Sim. tempo para parar e fazer. E eu não tenho eles já escaneado, tenho que Mas escanear. Mas a tu semana que mora vem aqui, eu. Oi, fala. tu mora aqui em Porto Alegre? Sim, sim, eu tô em Porto Alegre. É. Não, mas sabia que tem um aplicativo que no celular mesmo tu consegue escanear? Sim, sim, eu tenho ele. Eu tenho ele. É mais a falta de tempo para conseguir parar e fazer tudo. Mas semana que vem Sim, é que eu tô terminando minhas turmas do integrado, semana que vem do ensino médio. Aí eu vou conseguir ter um pouco mais de tempo. sim. Eu tô fazendo um processo de cidadania alemã que virou dois processos. Puxa. Então é dois trabalhos agora. É bastante trabalho agora. Mas pelo menos Tá são entrando, recursos, é verba entrando, né? Pelo menos verba isso. entrando, né? E Isso que importa. é em euro também, né? Sim. Sim, é em euro. Melhor ainda, né? É em euro. Apesar do euro ter Não dado uma é, né? baixada essa semana, né? Eu não tô acompanhando, né? Mas O dólar eu tô pulou de feliz. 5,40 para 5,02. Foi uma queda bem grande. O bom agora é que dá para pedir as coisas que tem que pedir pro Comune, tem que pedir, fazer vidimato, fazer um monte de coisa, né? Sim, Pra sim, igreja. sim. E daí eles pedem, exigem lá nas igrejas 50 euros, né? Aham. Daí quando tava 5, a igreja é fantástica, né? A Comune não pede nada, assim, de valores Sim, para não me pedir cobraram documento, mas, nada, não me cobraram nada lá da Comune. mas a igreja cobra, assim, tudo que tu fizer na igreja eles cobram, tudo. Sim, eles têm que manter E a boa vida. sim, mas eu tô com um processo italiano agora bem complexo, assim, né? De busca e pesquisa de documento. De Bem complexo, né? dificuldade de encontrar documentos? Dificuldade pela região, não é verdade, não, nem é questão de dificuldade do documento, mas é pela Aham. região mesmo. É na Porque Comune lá na a Itália. região não é do comune, é da província. Porque, Sim. diferentemente da província, tipo, tem Vêneto, né? Sim. ah, que é bem estruturada, essa região que é Modena, né? Na Emília-Romagna, eles Aham. dão, tipo, tem os arquivos históricos, né? Diocesanos, Sim. só que eu preciso saber, quando eu faço a pesquisa, exatamente
a idade da pessoa, a, também eu preciso saber o ano certo e o comune certo, e a paróquia certa, entendeu? Sim, tem que ser bem específico, né? Então, isso é bem específico, daí eles ficam fazendo isso, né? Mas lá, para ter uma ideia, em Veneto, é bem mais tranquilo, para ter uma ideia. Bem mais tranquilo. Sim, sim, já estão mais acostumados, né? Pelo menos aqui com o Brasil, o Vêneto foi a região que mais teve imigrantes Mas vindo para cá, né? veio gente. Mas tô fazendo minha parte aqui, tô fazendo a busca tanto no Brasil quanto na Itália, né? Sim, Tô sim. sempre ligando, conversando, fazendo checklist de todas as paróquias para ter uma ideia, mas é um trabalho, né? É um trabalho que eu faço. É um trabalho O bom meio de pessoal, detetive, meio de advogado. Mas então tá. é, Obrigado aí por compartilhar, Vitor. Então, pessoal, boa noite. Já passou aqui, esperamos bastante. Hoje eu acho que o frio espantou o pessoal. Ou o pessoal já tá de saco cheio da minha cara também, né? Tem as duas possibilidades. Que eu ia falar. Primeira coisa, quanto a dificuldades, vocês estão tendo alguma dificuldade de fazer as atividades? O Vitor já justificou ali os problemas dele, né? Mas eu estou vendo que só 6 alunos dos 18 estão fazendo as atividades. Aí isso me preocupa um pouco, porque a gente já está na quinta atividade na semana, né? Que é a semana 6. O módulo 6, na verdade, né? Mas já é a 7ª semana de aula que a gente tem, na verdade, das 20 semanas. A professora, eu, na verdade, estou atrasada com as atividades também, porque tive alguns imprevistos com as reações de vacina e tudo mais, mas eu pretendo colocar em dia essa semana. Ok, Lídia. Eu passei 2 dias de cama por conta das reações da vacina. Eu sei como é que é. Bah, eu tomei a AstraZeneca, meu Deus do céu, olha, eu pensei que eu ia morrer, de tão forte que foi Vou a tomar vacina. amanhã. Ah, boa sorte, Ana, boa sorte. O meu irmão não teve nada, boa sabe, sorte. nada. Mas meu Deus do céu, eu achei que eu ia afundar nessa. A minha reação, ela não foi tão forte, né? Mas mesmo assim ela abala muito, porque dá dor no corpo e aí tu fica desanimado, tu tem que descansar, não tem outra solução e tomar os remédios indicados, né? Sim, sim. O filho teve uma reação maior, levou 2 dias também. 2 dias eu não conseguia me arrastar da cama, de tão mal que eu fiquei ali Eu fiquei com enjoo, fiquei com dor de cabeça, calafrio. Os calafrios eu acho que era pior que a dor no corpo. E o calafrio da febre, né? Nenhum sintoma de cocô, pelo jeito, né? Não, eu fiquei até com falta de sabor dos alimentos, né? Ah, que ruim. Eu só não perdi o olfato porque eu já tenho rinite, então eu já não tenho mais olfato. Então isso aí eu fui poupado, ou teve e eu nem percebi. Sim. Mas foi bem, foi complicado, olha. Boa sorte amanhã, Ana. Boa sorte mesmo. Obrigada. Mas vale a pena, porque ela dá cobertura de 70%, né, professor? A AstraZeneca é das melhores, né? É. Das melhores. Muito melhor que a Coronavac, é o que dizem. Estatisticamente, pelo menos, é o que se demonstra, né? Pessoal, vocês estão tendo alguma dúvida específica que vocês quisessem tratar? Eu acho que para mim tá mais tranquilo, assim. Eu achei que ia ter mais dificuldade, mas tá bem explicado e tô fazendo os exercícios. Até o último agora dos 6 eu tive que refazer porque eu realmente marquei errado. Eu sabia o resultado e não vi, tinha marcado errado. Daí eu fui lá e eu disse, o que eu Eu fiz? liberei assim, ó, não tem um número limite de chances para fazer o exercício. A ideia é ir lá e fazer o exercício, tá? A única coisa que a gente vai ter com limitação vai ser a avaliação, né, daqui a 2 semanas, que aí eu vou limitar, assim, de segunda-feira até sábado, por exemplo, até meia-noite. Vão ter vários dias para fazer. Aí eu estou pensando em limitar em 3 ou 5 vezes, no máximo, né, só para ter um controle maior. Mas essas atividades semanais, elas sempre, assim, são para treinar mesmo. Né, para parecer uma prova, a avaliação, não é nem a prova, na verdade, porque ter uma semana para fazer é quase um trabalho só. Mas vai ser na mesma lógica. Eu estou pensando até em diminuir o número de alternativas. Eu tenho feito sempre 5 alternativas, vou fazer só umas 3,
porque o objetivo é ir lá, treinar, aprender, né? É outro momento de aprendizado, não uma prova propriamente dita, né? Não é uma prova que nem em sala de aula. Eu até acho que em sala de aula presencial se aprende muito mais na prova escrita do que na prova EAD, na avaliação EAD, né? Eu até agradeço esse retorno aí que a Ana me deu, e agora a Eduarda no chat também, sobre o material. Eu tento sempre fazer assim, eu não me importo do material ser um pouco mais longo, eu prefiro que ele seja um pouco mais longo, mas que eu consiga explicar bem passo a passo, né, para não ter tanto problema. Até antes eu estava falando ali com o Vitor, né, eu estou acabando minhas disciplinas do ensino médio do primeiro bloco agora semana que vem, então a segunda etapa da estatística, que costuma ser um pouquinho mais pesada por ser mais interpretação, eu quero ver se eu consigo fazer o que eu prometi para a Ana de dar mais exercícios, tá? Porque aí eu vou ter mais tempo para me dedicar para a disciplina de vocês, que aí a única disciplina que eu vou estar criando material novo é a de vocês, e aí eu quero ver se eu faço mais exercícios, mais aplicações, vocês terem uma noção assim mais forte de como usar na prática, né? Eu estou estudando bastante sobre a história dos Big Data que estão surgindo muito forte agora, mais até do que eu imaginava em termos de aplicação de estatística. Então eu quero trazer alguns elementos de Big Data também para enriquecer o trabalho de aprendizado de estatística com vocês. Tá? Mas se serve de consolo, vocês vão ser a turma de estatística que eu mais vou avançar em 28 anos de sala de aula. Tá? É o que eu mais vou conseguir fazer o conteúdo avançar, assim, ser mais cheio, né, de conteúdo, né? Lisandra, não li os tópicos ainda, mas está bem tranquilo. Acumulei matéria, mas pretendo pôr em dia. O ideal é não deixar acumular mais do que 2 semanas de conteúdo, porque para o próximo conteúdo eu estou sempre usando o conteúdo anterior, tá? É uma escada que a gente está subindo e evoluindo, então, e nunca pulem um módulo, tipo, eu perdi o módulo 6 e já está começando o 7, eu vou fazer o 7 e depois eu volto. Não, procurem fazer na escalada dos módulos um atrás do outro. Não é nem por mim, nem por nota, nem por nada. É pelo conhecimento em si, porque a gente vai precisando de um para seguir no outro, tá? Então, Boa noite, professor. Boa noite, fala, Josiane. Oi, realmente o material está muito bom. Eu só fiquei com dúvida ali na relação do histograma da distribuição de frequências. Ali no eixo de frequência, eu vi que nos exercícios foi colocado ali que tem com escala e sem escala. Aí eu vi que ali nos exercícios mostra ali não exatamente o número que foi feito da frequência, mas, por exemplo, algo próximo. Por exemplo, se deu 20, 25. É como se fosse uma régua. É como se fosse uma régua. Isso. Eu crio uma régua, tá? Eu posso colocar na escala horizontal, acho que ficou claro que são sempre as classes, né? Então são os valores que aparecem na tabela, eu coloco ali no eixo horizontal. No eixo vertical, eu posso colocar só os valores que apareceram, não tem problema nenhum, tá? Esse eixo vertical vocês têm bastante liberdade. Agora eu posso usar como se fosse uma régua, botar ali uma escala de 2 em 2, ou de 1 em 1, ou de 5 em 5, depende do problema que eu estou tratando. Tá, Josiane? Certo, tudo bem. Então ali fica bem livre para fazer isso. A vantagem de vocês nas avaliações é que eu não vou ter como pedir para construir gráfico, então vocês já estão em vantagem em relação a outros semestres, que o pessoal odiava quando eu dava uma questão que tinha que construir gráfico, né? Agora vai ficar bem mais tranquilo. Até eu acho que a atividade vai ser bem mais tranquila do que eu mesmo imagino, porque não tem muito como explorar demais aqui no Moodle, né? A gente já tem tanta coisa fazendo no Moodle que às vezes a gente não consegue tempo para desenvolver outras habilidades, outras técnicas do Moodle. Fala e a gente isso, já tá... Sorte. Teve uma prova que estava cheia de pegadinha. Minha, não? Não, de outra professora. No Moodle, isso. Estava cheia de pegadinha. Eu tenho uns coleguinhas bandidos, né? Bem bandidos. O pessoal do ensino médio gosta de xingar eles bastante, nem se preocupem. A maior parte dos colegas do curso. 3 horas para fazer a prova, 15 questões, é barbada, né? Não, mas tava cheio de coisinha lá. Isso me cheira a contabilidade, mas tudo bem. Não era gestão de pessoas. É a Gisele que está com gestão de pessoas ou o Nilo?
Não, é a Carolina. Caroline. Ah, Caroline, não conheço ela, eu acho. Caroline. Acho que é uma Ela professora tá saindo substituta. agora. Ah, É, ela tá no lugar da Luísa, eu acho. ela vai Aí sair em julho colocaram ela. agora já. É. Não, mas eu não sou de pegadinhas, não adianta. Eu vou cobrar o que eu realmente consegui passar para vocês nos slides. Então, se alguém quiser estudar, dá uma olhada bem nos exercícios resolvidos. Eu não vou fugir daquela história ali. Porque, de novo, eu não estou aqui para aplicar prova e fazer com que metade rode e metade passe, né? Eu estou aqui mais para que vocês aprendam o método, né? Que seja útil, que vocês consigam depois num TCC usar para validar os resultados de vocês. Até por isso que nesse semestre eu estou avançando um pouco mais, engordando o conteúdo, na verdade. Quem já começou a fazer comigo em outras oportunidades, lembra que eu fazia trabalhos de 2 ou 3 pontos. Eu nem vou fazer esse semestre, eu prefiro fazer as atividades semanais, porque aí são 2 aulas a mais de conteúdo que a gente pode ter, né? E se vocês estão acompanhando da forma como está sendo passado, eu fico feliz, e aí a gente consegue avançar mais ainda em termos de conteúdo, né? Como teste de hipóteses, como algumas aplicações de regressão linear, que são técnicas de estatística que são de ponta hoje em dia, né? É quase que obrigatório que um administrador, um tecnólogo na área de administração, seja processos gerenciais, marketing, outras áreas, tenha que saber esse conteúdo hoje em dia, né? Pelo menos para poder... Não que eu diga que assim, eu vou desenvolver um estudo, porque isso aí a gente aprende na prática, né? Desenvolvendo o estudo em si. Mas que pelo menos consiga ler um relatório e consiga interpretar tudo que aparece naquele relatório ali com soberania, como a gente chama, né? Que consiga entender tudo que está sendo explicado, ou os resultados de um método, alguma coisa assim, tá? Então, o que a gente viu nesses 2 últimos módulos, né? Aquela semana do feriado lá, ela, na verdade, vai aparecer num sábado lá adiante, mas aí a gente pega para fazer mais exercícios, né? No que seria a aula do feriado, que teve no início de junho, que vocês me pediram para colocar em dia alguns trabalhos, eu vi que pouca gente usou, os de sempre, né? Quem está fazendo desde o início está usando esse tempo para continuar, né? Eu lembro de cabeça aqui que a Ana, eu já vi ali que já fez quase todas as atividades que estão disponíveis, né? Então, é esse perfil, o pessoal começa fazendo e vai levando. Aí eu fico preocupado com o pessoal que nem começou a fazer, porque aí acumula bastante coisa, né? E essa não é a ideia, né? Então, aquela semana a gente ficou em off, né, para poder dar uma respirada. Aí, logo na sequência, a gente já viu os gráficos. Antigamente, eu só trabalhava com o histograma naquela circunstância ali. Eu já consegui atualizar o histograma para as tabelas sem intervalo, que é aquele gráfico de varetas. Hoje em dia, agora estão se usando mais esses varetas. Eu acho até melhor, porque é mais fácil de entender, porque é uma vareta que sai da classe e vai até a frequência, até a altura, do caso da vareta, é a frequência daquilo ali. Acho que fica bem mais fácil de entender, inclusive. E eu acho que essa é a ideia do que está sendo usado de estatística para o mundo prático, para o mundo do trabalho agora, né? Depois a gente tem o histograma com aquelas barras, e aí eu parava aí no EAD, tá? Porque eu entendi que não dava para seguir. Mas como vocês estão entendendo bem, esse foi o primeiro semestre que eu introduzi o gráfico de ramo e folhas. Tá? Eu não sei se vocês conseguiram dar uma olhada. Vocês estão conseguindo dar uma olhada no material dos conteúdos, não? Sim, Ana? Sim, eu consegui olhar tudo, tá em dia. Tá, perfeito, Josiane. Obrigado também, obrigado, Ana. Eu não estou em dia, mas o pouco que eu consegui olhar, para mim está bem fácil de entender e está bem simples para fazer também. Então, eu estou acompanhando, só preciso pôr em dia. Está bem tranquilo o conteúdo. Tá, é importante que mesmo não fazendo as atividades, não dando tempo de fazer, que vocês vão acompanhando pelo menos o vídeo de conteúdos ou o PowerPoint de conteúdos, né? Para não deixar passar, tá? Então, o gráfico de ramo e folhas é bem simples, né? Praticamente eu quebro o número em 2 partes e acumulo a parte da direita, a parte das unidades, né? E se fosse um número tipo 150, o que eu faria? Faria parecido. Eu pegaria aquele primeiro, número 1, transformaria num ramo, e aí ao invés de ter só as unidades, como as folhas, eu teria unidades e dezenas. Então, teria o número 150 e 151. Eu teria o 1 na frente
eu teria 50 espaço 51. Né? Então, eu sempre seguro um número só para o ramo, e as outras, o resto do número, fica como folhas. Tá? Não deixa de ser um gráfico de histograma também, mas é uma outra forma de enxergar. É o histograma virado, na verdade, né? O histograma não é vertical. Tá? Só que ele é bem mais rápido de fazer do que eu desenhar, né? Tem gente que não gosta de desenhar, que acha que tem dificuldade de desenhar, mas é a questão de pegar e desenhar o gráfico na mão mesmo. Então, o gráfico de ramo e folhas, ele facilita bastante para quem não gosta de construir gráfico. Eu vou lidar só com os números, né? Esse gráfico de ramo e folhas tem sido bastante usado em relatórios mais rápidos, relatórios de 10 páginas, 12 páginas, relatórios curtos, tá? Principalmente em cargos gerenciais de quem vai para a parte de indústria. E para quem trabalha, por exemplo, no chamado chão de fábrica, hoje em dia eu nem sei se ainda é esse termo, mas eu lidava, até 2012, eu lidava bastante com consultoria para empresas, e principalmente para melhorar o que acontece no chão de fábrica, que é onde acontece o processo produtivo de verdade, né, onde as coisas se constroem. Tá? Nessa semana agora, a gente está no módulo 6, que aí a gente trabalha com média aritmética, moda e mediana. Tá? Eu tenho dados qualitativos e tenho dados quantitativos. Tá? Qualitativos eu trabalho com palavras, principalmente, com categorias, e o quantitativo eu trabalho com números. Isso não pode fugir da cabeça de vocês nunca. Tá? Entre esses três, eu chamei de medidas de posição. Acho que o termo mais correto seria medidas de tendência central. Deixa eu anotar aqui até. E são medidas de posição, mas eles são mais específicos como tendência central, porque os dados que eu calculo, como média, moda e mediana, eles representam a amostra inteira. Eu posso usar aquele valor como o representante, o líder daquele conjunto de dados, tá? Aí, o que vem da prática é que a moda é mais usada para dados qualitativos, tá? Eu vou escrevendo aqui, quem quiser copiar ou anotar alguma coisa assim. Então, a moda é mais para dados qualitativos. A média para dados quantitativos, com uma ressalva. A ressalva da média é que eu não posso ter valores que fujam do conjunto de dados. Tá? Eu fiz um exemplo ali do que eu passei para vocês no material, que tinha vários valores ali, que eram 20, 21, 22. E aí, do meio do nada, aparece um número 65. Aí ele fugiu, na verdade, de todos. Então, a média não é boa quando eu tenho dados que fogem. E a gente chamou no material ali os dados que fogem de valores discrepantes ou outliers. Tá? Então, eu vou botar aqui que a ressalva da média é a existência de outliers. E aí bagunça tudo. Tá? Então, daí, quando eu vou usar a média aritmética para caracterizar uma amostra, uma população, e eu tenho essa presença de outliers, eu tenho dois caminhos para fazer. Tá? O primeiro é cortar fora esses outliers, simplesmente tirar fora, tá? E calcular a média aritmética de novo. Que aí eu vou ter uma medida muito mais interessante, mais representativa, ela vai estar mais perto do centro do meu conjunto de dados. Tem que lembrar que é uma medida de tendência central, então isso que é importante, tá? O segundo caminho é usar o primo pobre, que é a mediana. Então, a mediana também é para dados quantitativos, tá? Muito pouco vai se usar a mediana para qualitativos. Eu acho até que hoje em dia nem se usa mais. E a média não faz sentido, mas enfim. Que me passou uma coisa na cabeça sobre os outliers. Deixa eu ver se eu lembro agora. Um detalhe aqui. Quando
acontece a existência de outliers, tá? Eu tenho uma alternativa que é retirar o outlier. Agora, eu tenho visto no universo de Big Data, que são os grandes números, que assim, toda vez que a gente tira um número, eu perco uma informação, tá? Agora, se o meu objetivo é traçar um representante daquele conjunto de dados, isso que eu estou falando agora é da prática, tá, pessoal? Isso aí eu não vou cobrar nas atividades. O que eu cobro nas atividades semanais, nas avaliações, é o que eu ponho lá de material, tá? O que eu tenho visto no universo de Big Data é a substituição do outlier pela mediana. Então, por exemplo, naquele conjunto de dados, eu vou botar um conjunto de dados aqui rapidinho, baseado no que a gente tem lá nos exercícios. É esse que eu botei aí. Dá para achar um outlier? Dá. De cara, a gente já vê ali que o 65 está muito distante dos outros números. Tá? Então, o que eu faço? Eu posso tirar fora e recalcular a média aritmética e seguir usando média aritmética. Tá? A gente vai fazer isso várias vezes a partir no segundo bloco da nossa disciplina. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? A gente vai fazer isso muitas vezes no segundo bloco da disciplina, que é de tomada de decisão, tá? Eu posso tirar o 65 e colocar o valor da mediana, mas aí antes eu tenho que calcular a mediana sem o 65. Tá? É isso que se faz na prática os analistas de dados. Por quê? Porque aí eu não estou desprezando a informação daquele indivíduo. Eu só estou trazendo ele para a normalidade do meu conjunto de dados. Tá? Eu estou enriquecendo esse conjunto de dados aí. Bom que eu consegui trazer alguma coisa da prática, já que eu estou implementando. Tá? Professor, eu acredito que também fica um pouco mais fiel, né? Porque algo que é tão distante ali, como no exemplo que o senhor deu, a média ali acho que seria 24 anos, sendo que a maioria é 20 e 21. Exatamente, exatamente. Esse é o efeito do outlier, tá? Se o outlier é maior do que a média, ele vai puxar a média aritmética para um valor mais alto. Se o outlier é menor, eu podia ter um ali no valor 10, por exemplo. Ele seria um outlier porque ele está longe do que seria uma média aritmética, tá? Da maior concentração central dos elementos. Se eu tivesse um 10 ou um 8 nesses dados que eu botei ali no chat, ele puxaria a média lá para baixo. Ao invés de ser 24, talvez ela fosse 20. Tá? E esse é o problema no outlier, ele deforma a média aritmética. Por quê? Porque quando eu calculo a média aritmética, eu estou levando em consideração todos os elementos do conjunto de dados. Por isso que a média é tão boa também, e por isso que a gente vai usar muito ela no futuro. Tá? Junto com uma outra medida que aí ela controla como as coisas estão variando, que é o desvio padrão. Mas isso, o desvio padrão, a gente tem umas 3 semanas ainda até chegar lá. Tá? Então, assim, no caso da presença de outliers, como é que eu posso desviar o problema se eu não quiser alterar valores, nem cortar valores? Aí eu posso usar a mediana como uma medida de tendência central. E isso está acontecendo muito na prática com essa entrada de Big Data, tá? de grandes conjuntos de dados. Hoje mesmo eu baixei uma base de dados que fala sobre Covid, sobre casos de Covid no mundo. Ela tem 60 mil linhas de informação e 8 colunas de dados. Então, para saber o tamanho desse conjunto de dados, é só multiplicar 8 por 60 mil, dá 480 mil informações. Tá? Então, assim, ó, essa é uma realidade que começou há pouco tempo, na verdade, porque o que a gente tinha antigamente? A gente tinha inteligência artificial. Tá? Da inteligência artificial, eles tiraram o que se chama de aprendizado de máquina. Em inglês está escrito aí agora. É machine learning. Isso é aprendizado de máquina. Do aprendizado de máquina surgiu mais um termo chamado deep learning. A tradução literal seria aprendizagem profunda, né? E tudo isso é inteligência artificial.
A inteligência artificial, ela surgiu em 1947. É a técnica estatística mais moderna que existe, tá? Mais moderna e já tem, olha, 70 e poucos anos, tá? Eu comecei a estudar em 1997 sobre isso. E eu não imaginava que esse boom fosse tão grande. O que permitiu isso? Foi esse avanço tecnológico que a gente está tendo nos últimos anos. Agora, se for olhar inteligência artificial, machine learning, deep learning, onde é que isso aí se encontra nos livros para aprender? É o último capítulo dos livros de estatística para ensino superior de hoje em dia. Então, assim, é estatística, tá? Só que é uma estatística muito mais avançada. A gente está alterando agora o PPC, até hoje eu tive uma reunião de manhã, e na próxima semana a gente começa a tratar das disciplinas em si, o que fica, o que vai, cargas horárias, aumenta, diminui, né? Já até sugeriram aumentar essa carga horária da estatística, mas eu acho que tem outras disciplinas mais aplicadas no curso, mas eu acho que na próxima alteração de PPC a gente já vai ter que incluir aprendizagem de máquina, vai ter que incluir deep learning em estatística. Por quê? Porque o mercado está exigindo isso. Hoje de manhã, eu sempre acordo e tenho um periódico aqui, tipo um jornal na internet de data science, que eu dou uma lida nos tópicos de manhã, né? Lida assim, naquela correria de sempre, né? De todo dia, que a gente mal tem tempo para ler uma matéria inteira. Eu escolho uma matéria só das 10 que eu vejo e eu leio inteira, né? E já está se falando que o maior problema hoje em dia para tomada de decisão em empresas de qualquer nível é justamente a falta de qualificação nessa área de data science, tá? Na área de gestão, na área de business management, como se chama, né? Gestão de empresas, processos gerenciais, gestão de marketing. O marketing está usando essas novas ferramentas, assim, feito louco agora, para tentar entender o comportamento do seu consumidor, tá? E, inclusive, quantos de vocês já não receberam alguma ligação de robotizada da Vivo, do Itaú, da Oi, da Claro, né, que agora tem os atendimentos robotizados, né? E isso aí eu estava lendo justamente hoje, como é que se faz. E é muito simples, por isso que todo mundo está fazendo agora. Tá? E é baseado nesses tópicos aí que eu passei para vocês de Machine Learning e Deep Learning. Tá? Então, são conteúdos que agora vocês não têm ainda no curso superior de vocês, mas, por exemplo, a gente está preparando um mestrado um mestrado e uma pós na área de processos gerenciais, tá? Isso deve sair, eu acho que ainda esse ano, talvez já para o que vai ser 2021, a partir de setembro, a gente já começa a ter. E eu mesmo estou preparando uma disciplina que é justamente sobre tomada de decisão envolvendo data science, envolvendo big data, para constar no mestrado, para constar na pós, talvez de uma forma mais simples, né, mais de demonstrativo do que está acontecendo no mundo, né? Mas no mestrado aí para aprender a fazer, tá? Isso já me encomendaram para ser fazer a gestão dessa disciplina. Provavelmente eu acabe trabalhando nela, mas vai ser continuidade direta dessa disciplina de estatística aplicada, tá? Porque a base do data science, só não espalhem ainda sobre essa história de mestrado, porque ainda está sendo aprovado lá pelo Consup, né? Eu acho que na próxima reunião, semana que vem, no dia 27, na outra semana, na outra segunda-feira, devem aprovar já o mestrado e a gente começa a se mexer para acontecer. Cansei de falar. Mas as opções de continuidade a nível de pós-graduação acho que são importantes. Eu gostaria de ver um MBA, né, um Master of Business no campus, porque ele é mais aplicado, é quase um mestrado profissional, ele é mais utilizado na prática, o MBA. Né? Ele não é tão teórico quanto um mestrado acadêmico. Para o perfil do IF, eu não gosto muito de mestrado acadêmico, eu prefiro mais aplicado, né? O MBA, tu vai ver como que acontece na prática e como que tu vai fazer para utilizar
para refazer essas técnicas, né, para aplicar na prática em casos reais, né. Eu acho que isso é mais útil no caso de quem sai dos egressos do Instituto Federal, tá? Alguém tem alguma coisa para complementar, para reclamar? Não? A gente está, na verdade, fechando agora um bloco da disciplina, que é um bloco mais instrumental e descritivo, tá? A próxima semana eu vou pegar um pouco mais leve com vocês. É a continuidade das medidas de tendência central de posição. É a primeira vez que eu vou trazer eles também, que são os quartis, tá? Que são os filhos da mediana. A mediana eu divido um conjunto de dados em duas partes iguais e pego o elemento que está exatamente no meio. Se não tiver um elemento que sobrou no meio, o que eu faço? Eu faço a média dos dois elementos que ficaram no meio, tá? Os quartis, eu vou pegar o que sobrou da mediana, sobraram dois conjuntos de dados, e vou partir ao meio de novo. Então é como se fosse a mediana da mediana. Tá? Eu vou ter os três quartis centrais, o Q1, o Q de quartil, né? O Q2, e o Q2 é igual à mediana. É a mesma coisa, a mediana é o Q2. E eu vou ter o Q3. A mediana divide o conjunto de dados em 50% e 50%. Os quartis vai me dividir todo o conjunto de dados em 25%, 25%, 25% e 25%. Tá? Os quartis são muito usados em Big Data agora, em Data Science. Tá? Era um conteúdo de estatística, mas por ter apenas 2 períodos, eu não conseguia tempo para trabalhar com os quartis, e agora eu fico muito feliz que eu vou conseguir trazer eles para vocês. Tá? Depois dos quartis, a gente vai ter a nossa avaliação, que vai ser bem simples, não vai ser nenhum mistério, tá? Aí naquela semana da avaliação eu não vou colocar conteúdo, não vou colocar exercício, não vou colocar nada. Eu vou colocar só avaliação, tá? E aí você só tem que se preocupar em resolver elas. Eu vou dar lá uma determinada quantidade, eu vou ser bem generoso, não se preocupem, tá? De novo, o que interessa é o conhecimento que vocês estão agregando e não a avaliação por si própria. E quando a gente voltar na semana seguinte da avaliação, aí a gente já vai estar no módulo 8, se eu não me engano, a gente vai construir o gráfico de box plot. Deixa eu botar o termo aqui, só para ninguém ficar curioso como é que se escreve. O gráfico de box plot também é conhecido como gráfico de caixa e bigodes. É um nome muito chulo para o meu gosto, caixa e bigodes. Eu não gosto desse nome. Tira a maestria de box plot. Parece que está tomando uma taça de vinho para falar isso. Mas esse é o gráfico do momento, o boxplot. Tá? Também é a primeira vez que eu consigo trazer para a turma de estatística. E aí depois do boxplot a gente vai tratar de algumas medidas muito fortes, que são o desvio médio e o desvio padrão. O desvio médio a gente ainda mantém o mesmo grau de dificuldade que a gente está vendo até agora. Ele é bem tranquilo de trabalhar, a ideia dele é bem tranquila. Eu já estava pensando em tirar ele da disciplina quando eu vi que em Data Science se usa muito desvio médio. Muito mesmo. Sempre focado na aplicação prática da disciplina para vocês lá na frente. Tá? Essa é a minha ideia, esse é o meu norte, na verdade, que está me conduzindo. E depois aí, quando começar desvio padrão, aí é a hora que eu digo que o bicho pega. Porque a gente começa a ter algumas equações mais pesadas, a gente começa a ter cálculo de probabilidade logo na sequência, e aí lá no finalzinho facilita de novo, apesar de ter umas equações mais pesadas, a gente tem análise de regressão, que, bom, é a cereja do nosso bolo, tá? A gente vai fechar o nosso conteúdo todo com essa parte, junto com o tamanho de amostra, que também é muito importante, para a continuidade de vocês aplicando estatística no trabalho de vocês. E a minha ideia é sempre assim, é vocês conseguirem pegar esses conteúdos de estatística e poderem tornar como um diferencial no trabalho de vocês lá na frente. Vocês realmente sentirem que conseguem aplicar, percebem que os colegas, a chefia não entende nada disso, e isso acaba engrandecendo, dando segurança, no caso, para
para a atuação de vocês no trabalho. Tá? Eu acho que esse é o maior objetivo. Não é nem querer ser vaidoso, nem nada, né? É querer criar conteúdo em relação a usar números e trabalhar com gestão na prática de vocês. Tá? Eu tenho tentado preparar todo o material sempre nesse sentido. Às vezes não dá tanto tempo para os exercícios serem mais compostos e tal, mas a partir da semana que vem a coisa começa a melhorar um pouco, porque, como eu falei, a minha atenção é basicamente toda para o curso de vocês, para a disciplina de vocês. Tá? Pelo menos até terminar o semestre, eu vou estar basicamente voltado para a disciplina de vocês. Aí lá em setembro muda tudo de novo, eu volto para o ensino médio, né, pelas divisões que eles acabaram me falando. E eu acho até que no semestre que vem eu não vou trabalhar com essa estatística. Eu vou tirar uma folga no semestre que vem, que é para o meio ambiente, e aí eu volto só lá em 2022 para a estatística aplicada. Então, aproveitem, porque a gente vai aprender muita coisa bacana esse semestre ainda em estatística. Eu acho que dos 2 módulos anteriores, o que eu tinha para falar, eles foram um pouquinho mais suaves do que aqueles de construção de tabelas, que aqueles lá realmente são, para quem ainda não conhecia a construção das distribuições de frequências, elas são mais pesadinhas por conta das frequências, né, que tu tem que calcular. A parte de gráficos eu considero que foi mais tranquila, e essa parte de média, moda e mediana eu acho que é bem tranquilo ainda, até mais fácil que a dos gráficos. A próxima semana é a dos quartis. É um pouquinho mais curta por conta da avaliação que a gente tem na semana seguinte. Mas também não tem nada demais. Nada pesado, né? Ainda é a continuidade da mediana, ainda é mais tranquilo, mas é conteúdo, né? A mediana cada vez mais sendo usada. Não sei se alguém tem alguma coisa a mais para falar. Eu vejo que a Ana fica folhando, o caderno, eu fico desesperado aqui. Não, eu fico anotando só as dicas. Tranquilo, tenho saudade de andar resumo. entre vocês na sala de aula, poxa. Aí eu conseguia perceber quem estava andando, quem não estava andando no conteúdo, né? Assim não, pelo vídeo é difícil. Eu faço o resumo. Ah, ótimo. Perfeito. Que é mais Esse fácil. É o caminho. Para fazer exercício. Sim. Eu estou até preparando um curso de Data Science, que eu estou pensando em lançar como curso de extensão para as horas complementares até de vocês mais adiante, né? Porque eu acho que é muito importante para quem tem alguma afinidade, né, com números, mínima que seja, e que se sente confortável em usar, eu acho que é o caminho para... não adianta. Eu acho que ainda vai demorar para o pessoal incorporar essa questão numérica nas indústrias e fábricas, principalmente no Brasil, né? Uns 10 anos eu vejo, pelo menos. E quando incorporar, o que vai acontecer? Hoje em dia, talvez vocês consigam fazer um extra, uma consultoria na área, alguma coisa assim, ou pegar uma empresa e implementar isso numa empresa, né? Essa análise estatística e tal. Até no esporte, o Internacional e o Grêmio já usam também a Data Science para ter análise dos seus resultados de desempenho, né? Agora, daqui a 10 anos, quem faz só consultoria ou atua de forma autônoma, esses vão perder emprego, tá? E aí o que vai acontecer? Esses números, esses métodos já vão ser inseridos nas empresas. Aí quem trabalha nessas empresas, seja na área gerencial, seja na área de marketing, aí vai ter que saber isso para manter o emprego. Porque aí vai ter que lidar com isso no dia a dia. Então, se essa disciplina aqui começar a despertar esse conhecimento para vocês, eu acho que eu já estou conseguindo ajudar muito a vocês nessa carreira, né? nessa caminhada que vocês começaram, né? Em processos gerenciais e que tem muito a ser percorrido ainda pela frente. Né? Não para, na verdade, não. Vocês veem, eu estou com 28 anos de sala de aula e eu continuo estudando. Para melhorar, seja para melhorar uma disciplina, seja para fazer um extra, seja para mudar de emprego, qual que seja o motivo, né? Se a gente parar, a gente perde o trem, na verdade, né? A gente tem que estar sempre correndo atrás, correndo, melhorando, e nessa área de vocês, as metodologias de gestão estão mudando. A cada 10 anos vem uma teoria nova, muda tudo. Né? Então, o Big Data está entrando aí desde os anos
2018, mais ou menos, começou a entrar o Big Data, deve ir até 2030, pelo menos, nesse movimento ainda de crescimento, e a partir de 2030 eu imagino que seja já algo incorporado nos processos de gestão. Tá? Eu tenho certeza que a tecnologia vai acabar se integrando de tal forma que o que se faz hoje em dia em Data Science, né? Tipo, se eu sou um consultor, por exemplo, eu entro em contato, a empresa entra em contato comigo, ela me fornece a abertura todas as bases de dados deles, banco de dados, eu vou lá, esquadrinho tudo, faço a limpeza dos dados, vejo onde tem outlier, vejo onde tem os erros, conserto isso tudo, coloco ali alguns algoritmos, alguns programas de inteligência artificial, que vão percorrer os dados e vão analisar o que está acontecendo. Aí, eles vão me gerar o que eu escrevi agora aí, insights. Insights são ideias ou conclusões que surgem a partir da minha análise daqueles dados. Então, ali eu vou perceber, tipo, isso tudo começou com uma fabricante de cosméticos na França, com a Revlon e a L'Oréal. Tá? As gurias que usam mais cosméticos, hoje em dia até já está mais quase equilibrado, né? Os homens já estão usando cosméticos também, mas as gurias que têm um histórico maior de uso de cosméticos devem conhecer as marcas, devem conhecer pelo menos, se usaram ou não usaram, pelo menos conhece que existe, né? Com mais propriedade. E eles é que começaram a fazer essa análise para saber exatamente quem era o público consumidor deles. Tá? E é isso que as empresas estão fazendo. Às vezes tu tem um determinado e-mail de uma conta que tem um algoritmo de inteligência artificial ligado ali. Então, tu abriu alguma página na internet, tu entrou numa loja, clicou num produto para saber as características daquele produto, ele já acha que tu gosta daquele produto. Se tu clicou em comprar, aí é definitivo. Aí ele sabe que tu gostou. E aí ele começa a direcionar todo o marketing nas páginas voltados pelas escolhas que tu fez num ou no outro site. Por exemplo, Americanas, o Submarino, que é ligado é do mesmo proprietário das Americanas, Magalu, Lojas Labs, Lojas Colombo, todos eles estão conectados pelos chamados robots. E esses robots dizem o que tu fez, o que tu gostou, o que tu comprou. Fala, Lídia. Sim, nas redes sociais e no Instagram eles já usam, né, os insights para analisar. Sim, foi a primeira plataforma. Né? Uhum. É muito interessante, porque ele te dá uma visão geral de tudo, né? No teu perfil tu consegue saber muitas coisas. Né? Às vezes comportamentos que tu nem sabe que tu tem. Né? Comportamentos psicológicos, né? Sobre algum vício. Vício, assim, quando eu falo vício, não quer dizer vício em álcool, vício em drogas, não. O vício é se tu vai sempre num site de cosmético e olha sempre algumas coisas, é um tipo de vício aquilo. A vício é a repetição das coisas, né? É um nome feio para moda estatística. Né? Mas é. É maior frequência, mas né? Consegue e aí ele começa a determinar. E ele consegue abranger regiões e várias outras características, né? Região, horário, tudo. Todo esse problema está quando tu instala o Windows 10 no teu computador, ou Linux, que tu coloca ali, quando ele diz, você deseja permitir saber a sua localização, tu aperta assim só para passar rapidinho naquela etapa, tu não sabe o tamanho da responsabilidade que é aquilo ali. Que é aquilo sim. Ele direciona todas as propagandas aí para aquele local, né? Pro que acontece naquele local dali. É por isso que eu sempre clico não. Eu não deixo ele me localizar. O Yahoo fica me infernizando. Olha, você não liberou as propagandas específicas. Eu nem quero mesmo. Porque isso aí é porta de entrada para hacker, porta de entrada para tudo, né? E o Facebook foi o primeiro que usou esse tipo de propaganda direcionada. Na verdade, eles faturam bilhões aí por conta disso. Porque na verdade, assim, eles nem querem ganhar com as pessoas, por isso que eles não cobram o perfil das pessoas. Porque as empresas pagam para saber quem são os clientes de determinado mercado em determinado local. Então, tu mapeia. O Facebook é um mapeador de mercado. Ponto. E aí mantém as pessoas felizes, né?
É o pão e o circo, como se dizia antigamente na Maria Antonieta, né? Nós estamos fazendo trabalho de comércio eletrônico e cada um pega uma ferramenta. E nós pegamos o meu grupo do Yahoo, do YouTube. E aí, a gente está vendo como que gera, né? Se tu assistir 30 segundos o anúncio, daí eles pagam. É bem interessante, assim. Sim, sim. São os novos mercados que estão sendo criados aí, né? Mas tem muita coisa para evoluir, né? O Instagram também faz levantamento de preferências, várias plataformas dessas, né? E o pior é que muita gente nem sabe disso, né? Vai usando sem conhecimento nenhum. Né? Então, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa assim. Tá tudo tranquilo demais, eu posso pegar bem mais pesado semana que vem. Não é para tanto, né? Então tá, pessoal, acho que a gente já falou dos conceitos, consegui aplicar um pouco mais. Não é a mesma coisa de sala de aula, né? Mas, enfim, eu acho que já é melhor do que ficar só nos PowerPoints narrados, né? Então, a gente tem mais uma semana de conteúdo, que é pouquinho, por conta da avaliação, de novo, né? E aí, na outra semana, a gente vai para a avaliação. Aí eu acho que eu vou postar um vídeo explicando como é que é a avaliação, o que a melhor forma de responder, coisa e tal, né? Só umas explicações. E aí naquela semana é só avaliação, aí não tem conteúdo novo nem nada. Ok? Ok. Ok. Então tá, agradeço quem participou da aula aí, que aí enriqueceu a nossa experiência, tá? Agradecer a quem veio, né, para pelo menos nos ouvir aqui discutindo. Às vezes eu falo muita abobrinha, mas eu acho que boa parte das coisas dá para aproveitar na questão da prática, né, da disciplina no mercado de trabalho. E eu acho que é isso por hoje. Eu agradeço a participação de vocês, mais uma vez. Não deixem acumular muitas avaliações lá. Essas avaliações semanais vão gerar uma nota, que ela é importante, né? Então, bom, semana que vem eu posto mais um lembrete aí sobre a avaliação na semana seguinte, só para avisar o pessoal. E aí, quem quiser falar comigo, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no fórum, pode marcar horário para a gente se reunir aí na quinta-feira, antes da aula também. Só uma pergunta, vocês tiveram aula com Fosqueira antes, ou de Sociologia, ou outra disciplina? Vocês estão tendo aula de Sociologia? Ninguém teve aula antes aqui às 7h30? Eu não. Vocês querem, então, puxar para 7h30 essa nossa aula na próxima oportunidade? Não sei se fica mais prático, se fica pior para vocês. Para mim, tranquilo. Tá, então, na próxima oportunidade, a gente marca 7h30. Que eu acho que fica mais tranquilo, vocês ficam com mais tempo na noite para poder aproveitar a família e tudo mais, né? Daqui então, 15 dias, então, professor? Próxima aula? Daqui a 15 dias seria a nossa semana de avaliação. Aí a gente vai ver se vale a pena fazer um encontro assim, se é para explicar, tirar dúvidas, por exemplo, para avaliação. De repente, uma aula de tirar dúvidas para avaliação seria uma boa daqui a 15 dias. Pode ser, Josiane? Pode sim. Então tá, então a gente deixa pré-combinado daqui a 15 dias, tá? A gente vai se falando aí se acontecer alguma coisa diferente aí nas semanas, como teve a mostra na semana passada, eu não achei que ia ter programação na quinta-noite, acabei vendo a programação só na segunda-feira e ficou em cima. Mas então tá, então agradeço. Oi? Eu apresentei de manhã o trabalho. Pois é, eu tive apresentação de manhã, tive apresentação de tarde, eu tive mediação em outras sessões em horários diferentes. Então aquela semana ali foi uma loucura, foi. Tanto que os materiais dessa semana eu acabei na segunda noite para liberar para vocês, porque em geral eu acabo na sexta-feira anterior, né? Então foi muito corrida a semana passada, foi bem pesada, né? Eu tinha 6 alunos apresentando, mais um monte de banca, tá? Foi pesado. Mas então tá, qualquer coisa que vocês precisem falar, daí entre em contato, por favor.
Tá? Professor, só uma dúvida. Daqui a 15 dias é a avaliação já, né? Isso, já é a semana de avaliação. Não que seja no horário dessa aula a avaliação, né? Tá. Eu vou deixar vários dias para fazer. Então, agradeço de novo. Uma boa noite a todos vocês. Tá? Se cuidem, hein? Boa sorte. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado.